Eu tenho uma palavra de Deus para a nossa vida nessa noite. Você que trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14. Apenas 2 versículos para nossa meditação. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus. O capítulo é o de número 7, o versículo é o de número 13 e 14. Amém? Diz assim o texto: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Amém? Muito obrigado, tome seu assento. Segundo escreveu Mateus, capítulo 7. Esse texto se encontra localizado em um dos sermões mais poderosos da Bíblia Sagrada, o Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. Jesus, quando inicia o seu ministério terreno, nós conhecemos o texto que fala sobre a trajetória de Jesus. Jesus vai iniciar o seu ministério, foi até lido aqui no capítulo 2 de João, que ainda não era chegado a hora dele, irmãos? Quando Jesus inicia o seu ministério, Jesus vai deixar-nos o exemplo para que nós pudéssemos seguir nas suas pisadas. Jesus vai ter com o profeta João Batista nas margens do rio Jordão para ser batizado. Depois que Jesus é batizado ali, Jesus aí sim, ele vai ser conduzido para o deserto, para ser provado, para ser tentado. Deserto, escute isso aqui, eu já quero abrir um parêntese aqui para dizer, para aquelas pessoas que se encontram no deserto, aquelas pessoas que se encontram sendo amassadas pelo oleiro, deserto não é para matar ninguém, deserto não é para ferir ninguém, não. Deserto é para você criar ou ter intimidade com Deus. Deserto é para você chegar num patamar espiritual maior na presença de Deus. Quando Jesus foi para o deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome, passou pela provação, pela tentação. E quando Jesus sai daquele deserto, diz a Bíblia no capítulo de número 4 do Evangelho segundo escreveu Mateus, versículo 17, que Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem de Jesus, pastor Michel, era simples: arrependimento. A mensagem de Jesus, escute isso aqui, Jesus não pregava com palavras bonitas, eloquentes, como eu e você prega, não, irmão. A mensagem de Jesus era clara, objetiva, para que todos pudessem entender. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Jesus começa a pregar e dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Escute isso aqui, você não pode alcançar a salvação, você não pode alcançar a presença de Deus se não tiver arrependimento. Quando eu olho para esta palavra, querido, que nós lemos, Jesus, vai iniciar o Sermão da Montanha, no capítulo de número 5. Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Bem-aventurado os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurado os pacificadores, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças. Aleluia. Mas o que me chama a atenção no capítulo 7, versículo 13, que Jesus vai falar de 2 caminhos.
Jesus ele vai dizer para mim e para você: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Quando Jesus fala de caminhos, nós logo entendemos que ele está falando de escolhas. Por que, pregador? Escute isso: porque é eu que escolho por que caminho eu quero andar, é eu que escolho por que porta eu quero entrar. Escute isso aqui: Jesus não vai descer do céu e pegar na tua mão e te arrastar para dentro da igreja. Não, Jesus não vai te forçar, a escolha é sua, é você que escolhe. Eu sei que o mundo tem oferecido muitas coisas boas, aleluia, se por assim dizer, o mundo está aí, querido, a escolha é sua, é você que escolhe. Mas eu quero te dizer uma coisa: um sábio da Bíblia escreveu em Provérbios capítulo 14 versículo 12, que há caminhos que para o homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Escute isso aqui: muitas das vezes nós podemos pegar um caminho em nossa vida que nós pensamos que vamos obter riqueza, bens materiais, mas esse caminho está nos conduzindo para a morte. E qual é o caminho, irmão? Está em João capítulo 14 versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho. Quem acredita nisso, diga glória para ele nessa noite. Escute isso aqui, irmão: Jesus, ele não quer que nós venhamos perecer, querido. Eu sei que tem pessoas aqui que Jesus já deu tanto livramento. Tem pessoas que estão me ouvindo nessa noite, que Jesus já te livrou, já te guardou. Você até fez voto com Deus dizendo: Senhor, se tu fizer isso, eu faço isso. Jesus, queridos, ele está dizendo: há caminhos, são dois, é você que escolhe, a escolha é sua. A gente pode até pensar que as coisas do mundo são boas, irmão, são boas. O salmista Asaf, no capítulo 73, Salmo 73, para quem não sabe, o Salmo 73 foi escrito por Asaf. Asaf, no capítulo 73, versículo 1 ao 3, ele diz assim mesmo: pastor, verdadeiramente bom é Deus para com Israel, mas quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos, porque eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Asaf, por um momento, ele desejou, pastor Andréia, ser como ímpio. Asaf, por um momento, olhou para a vida dele, olhou para o ímpio. O ímpio tem casa boa, tem carro bom, tem dinheiro no banco, eu estou aqui nessa miséria. Mas Asaf, ele encerra o Salmo 73 dizendo: o ímpio, o fim dele é perdição, o fim dele é sem Deus. Escute isso aqui: assim como o justo passa pelo vale, o ímpio também passa. Assim como o justo, o ímpio passa pela prova, o justo também passa, ou vice-versa. Mas tem uma diferença: o ímpio passa sozinho, mas eu e você, eu e você tem alguém do nosso lado, segurando na nossa mão, dizendo: meu servo, eu estou contigo nesta peleja. Aleluia. Você está entendendo isso aqui, irmão? Aleluia. Existem dois caminhos, Jesus está dizendo, existem dois. Quando a Bíblia fala de caminho, fala de escolhas, porque é eu que escolho, é você que escolhe, irmão. Você não é obrigado a nada. Ninguém serve a Deus obrigado, ninguém vai para a igreja obrigado. A escolha é sua. Quando a Bíblia fala de escolha, fala de renúncia. Sabe por quê? Os que entram pelo caminho espaçoso são muitos. Sabe por quê? É um caminho que tudo é fácil.
É o caminho que o camarada pega uma droga para vender, pega uma arma para assaltar. Tudo é fácil. Esse caminho conduz para a perdição. E muitos entram por ele. Por quê? Que hoje os pais estão enterrando os filhos. Por que que hoje não é mais os filhos que enterram os pais, mas é ao contrário? Os pais estão enterrando os filhos. Quantos adolescentes você já viu descer a sepultura? Quantos jovens você já viu descer a sepultura? Quantas pessoas que moravam na rua da tua casa, teu vizinho, por ele não obedecer o pai nem a mãe, não estão mais entre nós, estão debaixo da terra. Mas eu tenho um negócio para te dizer, irmã: aqueles que morreram sem Cristo. É triste o que eu vou falar, mas eu tenho que falar a verdade para vocês. Aqueles que morreram sem Cristo estão nesse momento em um lugar de tormento. Aqueles que morreram e negaram a fé, não quiseram dar ouvido ao Evangelho, estão em um lugar de tormento. A Bíblia conta uma parábola de um homem rico e de um mendigo chamado Lázaro. A Bíblia diz que o homem rico se vestia de púrpura e vivia todos os dias esplêndida e regaladamente. Essa palavra regaladamente quer dizer com luxo, com fartura. E a Bíblia diz que o mendigo jazia cheio de chagas à porta dele e desejava encher o seu estômago, comer as migalhas que caíam da mesa dele. Mas chegou um dia que aquele mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Aí diz a Bíblia que o rico, erguendo os olhos no Hades, em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e gritou com grande voz dizendo: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e peça para Lázaro que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Abraão tornou de resposta para ele dizendo: filho, lembra-te que na tua vida tu só tivesse bens, e Lázaro somente males, mas agora este é consolado e tu é atormentado. Você está entendendo isso aqui, irmão? A tua casa vai ficar aqui, o teu carro vai ficar aqui, a tua moto vai ficar aqui, o dinheiro no banco vai ficar aqui. Mas aqueles que estiverem na presença de Jesus, aqueles que tiverem entregado a sua vida verdadeiramente para o Senhor, irmão, esses vão ver a face adorada dele. Esses vão entrar pela porta estreita. Esses vão ouvir naquele grande dia: vinde, bendito de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Você acredita nisso? Deixa eu ver quem vai ouvir isto do Senhor. Diga glória para Ele nessa noite.